Olá, pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra de Deus irá falar ao seu coração. E hoje, quarta-feira abençoada, 26 de junho de 2024, a sua fé pode mudar a agenda dos céus. Devocional 178 de 366. A leitura bíblica, Salmo 78, palavra-chave, transformação. E a palavra de hoje é: não se dê por vencido. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47. Essa passagem nos mostra o momento em que Jesus deixava a cidade de Jericó e havia um homem ali que, apesar de sua condição humilde, possuía algo extraordinário dentro de si, a fé de que Jesus poderia transformar a sua vida. Esse homem era Bartimeu, que passava seus dias como pedinte, recebendo apenas humilhações e rejeições da sociedade. Ele sabia que a única chance de mudança em sua vida estava em Jesus. Por isso clamou por ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O encontro da humildade humana com a compaixão de Deus Pai é poderoso e transformador. Assim foi com Bartimeu que teve sua visão restaurada por Jesus e pôde finalmente viver em plenitude, sem a sombra da cegueira que o acompanhava por tanto tempo. Percebo que Bartimeu era cego fisicamente, mas sua visão espiritual era aguçada, o que o levou a viver grandes milagres pela fé. Muitos de nós enxergam fisicamente, mas os olhos da fé estão totalmente fechados. É preciso reconhecer nossas limitações e clamar pela ajuda de Jesus, porque Ele sempre estará disposto a interagir e mudar nossa história. Bartimeu poderia ter ouvido Jesus passar e permanecer em silêncio, mas ele foi intencional e se moveu com fé. Creia que Jesus pode transformar sua vida. Não fique parado, mas faça como Bartimeu, que agiu com fé e expectativa de que receberia o seu milagre, independentemente do que você esteja vivendo. Não se dê por vencido. Clame por Jesus. Vá até Ele e veja a transformação que você tanto deseja chegar à sua vida. Amém? Tome a atitude de fé, tenha a sua ação de aceitar a Jesus como um único e suficiente Salvador, como fez o Bartimeu, né, pessoal? Que palavra tremenda hoje, né? Bom, vamos para a leitura do Salmo 78? Enquanto eu pego minha Bíblia para nós lermos o Salmo 78, aproveita, se inscreva no canal, compartilhe dessa palavra, não deixe de deixar o seu like e logo abaixo o seu comentário para saber se você está gostando desse canal, desse conteúdo. Assim você contribui para o crescimento desse canal. Salmo 78. Deus e o seu povo. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus.
Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram dar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou como uma nuvem, e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo um alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas. Transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, e acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou, e o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens, e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Lhes deu o cereal do céu, todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do seu oriente. O vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira. As aves numerosas, como a areia do mar, fez com que se caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham um alimento na boca quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos sem súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam e arrependidos procuravam a Deus. Lembraram-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza, tornaram-se a pôr Deus à prova e ofender o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que o destruíssem. Entregou as largatas as suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedras lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste, matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu como segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte e a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos.
tornaram atrás e foram infiéis com seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou e rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória, à mão do adversário, entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas. Não tiveram canto nupcial, os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como deu um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar aos golpes aos seus adversários e os entregou aos perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elogiou a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que lhe amava, e construiu seu santuário durável com os seus céus, e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu seu servo Davi, e tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, e sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Amém? Que extenso o Salmo 78. Lemos do versículo 1 ao 72. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E muito obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.